Então, nós estamos aqui com o irmão Douglas Michel. Douglas é seminarista ali no STEMES e é um menino que, na ministração, você vai compreender que Deus tem um propósito na vida de Douglas e nós esperamos no Senhor, não é, que esse propósito venha a ser completado na sua vida, na vida da sua noiva, que será a futura esposa. Amém? Porque Deus também une propósitos. Amém? Oremos. Deus Santo, Pai amado, exaltado seja o teu eterno nome. Nossos corações se abrem para ouvir a tua voz, Senhor. Porque só podemos ser uma voz de esperança quando a tua voz enche o nosso coração. Como as crianças cantaram, nós temos uma missão. Nos faz enxergar a missão, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória. E aqui eu te coloco, ó Deus, nas mãos, a vida do teu filho Douglas. Eu sei, Senhor, que ele gastou tempo na tua presença, que ele se debruçou no preparo desse sermão. Usa o teu filho como instrumento e abre nossos ouvidos espirituais para entendermos a tua poderosa voz. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Queria primeiro externar minha alegria, tá certo, em estar aqui com vocês. Marbene já havia me feito esse convite há um certo tempo. E para mim é uma alegria enorme conhecer mais um povo do Senhor, irmãos meu em Cristo Jesus. Apesar de uma denominação diferente, sou congregacional. Congrego lá na igreja, lá no Jeremias. Desde os meus 2 anos de idade, quando meus pais se converteram, eu estou ali naquela igreja. Mas somos irmãos em Cristo, salvados pelo mesmo Deus, somos o mesmo povo e temos a mesma missão. E para mim é muito especial, sempre que sou convidado a falar sobre missões, é um tema que arde o meu coração, é um tema que mexe muito comigo, é um trabalho ao qual eu sou envolvido. Na igreja ao qual eu faço parte, irmãos, eu sou diretor do departamento de missões também, eu tenho 22 anos, mas desde os meus 13 a 14 anos, eu trabalho com missões. Hoje, nós temos um grupo de evangelismo, que trabalhamos no sertão da Paraíba, mas já que alcançamos, na verdade, o sertão do Nordeste, né? Deus nos deu a graça de já alcançar os 8 estados do Nordeste. Minha noiva que está ali, a gente se conheceu bem pertinho, a gente se conheceu em Aquidauã, Sergipe. Éramos da mesma cidade, da mesma igreja, mas a gente não se conhecia. Deus levou a gente lá para Sergipe, num trabalho missionário a gente se conheceu, e estamos juntos há 4 anos. Deus também já me deu a oportunidade de dedicar um tempo da minha vida em São Luís, no Maranhão, no Sudeste, em Osasco, e recentemente na África, e estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, e um pouco da nossa responsabilidade enquanto igreja. Sei que eu sou novo, sempre que eu chego na igreja, né, eu brincava com o Marbene quarta-feira, né? As reações de quando eu chego na igreja às vezes são muito engraçadas. É você o pregador dessa idade, tão novo. Na última igreja que eu preguei, o irmão que orava por mim, ele dizia, Deus, o Senhor não se importa com beleza, o Senhor não se importa com estatura, com idade, o Senhor usa quem o Senhor quiser. E eu entendi, meu irmão. E sim, meu irmão, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer, e é por isso que eu estou aqui hoje. E vamos tratar sobre esse tema que é precioso demais ao nosso coração. Somos avós, amém? Eu queria pedir a permissão dos irmãos, eu queria começar por outro texto. E nós vamos repousar no final sobre João, capítulo 1. Um texto extremamente conhecido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14. Eu queria dividir e combinar isso com os irmãos. Nós vamos estar nos detendo na ministração da palavra, no início, e ao final eu queria compartilhar com os irmãos um pouco acerca do que eu
aprendi ali na África, do que Deus, por sua misericórdia e graça, me ensinou naquele país. E eu queria compartilhar essa experiência. Acredito que tem lições valiosas para a igreja do Senhor. Deus tem me permitido trabalhar e tem movido nosso coração para missões transculturais. Já estive ali na África, Deus tem colocado no nosso coração o desejo de ir até os ribeirinhos. E é difícil, meus irmãos. É um investimento alto, e muitas vezes custoso. Para chegar até a África, gastei quase 2 anos levantando recursos. E agora, às portas de um casamento, chegar até os ribeirinhos não vai ser fácil, mas Deus tem um propósito em cada situação. E se for da vontade dele que chegamos até lá, não existe barreira financeira e nenhum inimigo que se levante e que nos impeça de chegar até aquele local. Mas vamos ler o texto sagrado, Lucas capítulo 14, a partir do 15. Diz assim a Sagrada Escritura: ao ouvir isso, um dos que estavam sentados à mesa perguntou a Jesus e disse-lhe: feliz é aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus então lhe respondeu dizendo o seguinte: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um a um a se desculpar. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vê-la, por favor, me perdoe. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo então voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou o servo: vá rapidamente, vá aos becos, às ruas da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o senhor ordenou está feito, e ainda há lugar. Então disse: vá pelos caminhos e pelos valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Curve sua cabeça. Santo Deus, aplica essa palavra em nosso coração, e tão somente nos mantém fiéis às tuas escrituras. Amém. Meus irmãos, eu queria, para falar sobre esse tema Somos a Voz, para entendermos a nossa missão, para entendermos a nossa responsabilidade, é muito importante entendermos alguns temas acerca da missiologia. E existe um tema que é muito precioso ao nosso coração. Existe algo que nós chamamos de Missodei, que é muito mais conhecido como missão de Deus. Talvez você venha para a igreja, talvez você tenha muitos anos de crente, mas você já se perguntou: qual é a missão do nosso Deus? Qual é a grande missão do Criador da terra? Qual é a grande missão do Deus que você serve? Nós, às vezes, podemos cair no erro de pensar que Deus instaurou a missão a partir da morte de Cristo na cruz, mas isso não é uma verdade. O salmista, no capítulo 67, vai nos revelar com clareza a missão do nosso Deus. O versículo que deixa claro isso é o versículo 4, quando ele vai dizer que todos os povos o louvem. E esse é o grande desejo do nosso Deus. Essa é a grande missão do nosso Deus. Deus deseja que seu nome seja louvado nos 4 cantos dessa terra. Deus deseja que todos os povos os louvem. Deus deseja que seu nome seja adorado, engrandecido entre todas as nações. Essa é a grande missão do nosso Deus. E essa missão está traçada desde o Éden, meus irmãos. Jesus não foi um plano B. Se você lançar seus olhos sobre o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, você vai perceber que é avisado a serpente: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a sua cabeça. Então a nossa vitória, a nossa salvação, o plano do Senhor está traçado desde o princípio da humanidade. E essa é a grande missão do nosso Deus. E Lucas, é muito especial escolher Lucas como autor, porque Lucas é um autor gentílico da Bíblia. E eu queria compartilhar com os irmãos acerca disso, da expansão e da amplitude do reino de Deus. Nós, às vezes, podemos cair na tentação de olhar para o nosso bairro, de você olhar para a rua da sua igreja, talvez para a sua família, talvez para o contexto que você está inserido, talvez de você olhar para o seu país, e você pensar o seguinte: o Brasil já é um país muito evangelizado. Na minha rua, quase todo mundo já ouviu falar de Jesus.
Ah, no meu trabalho, todas as pessoas sabem quem é Jesus. Ah, Douglas, olhe quantas igrejas tem. Olhe para a realidade que você está vivendo. Todo mundo já sabe quem é Jesus. Meus irmãos, eu queria trazer uma verdade e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Ainda há lugar. E você é a voz que vai levar a mensagem do Senhor até estes lugares. Ainda há lugar para a gente pregar este evangelho. E nós somos a voz que vamos pregar. E eu queria trazer uma verdade eterna e quero que permeie essa verdade no seu coração ao longo de toda a mensagem. O reino de Deus é para todos. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo. Deus comprou todos os povos com seu sangue. E você está incluso nisso. Então, diante do texto, eu queria adentrar no primeiro ponto da nossa mensagem. Eu queria expor o texto em sequência e depois partir para as aplicações. Volte seus olhos para o texto sagrado. Você vai perceber que Jesus está narrando uma parábola às pessoas que lhe perguntaram. E o contexto é o seguinte, meus irmãos. Jesus está sentado com fariseus e os fariseus estão indagando acerca de curas no sábado, acerca de como funciona o reino de Deus, porque os fariseus não aceitavam que Jesus comesse com beberrões, com publicanos, com pessoas pecadoras, segundo ele. Então, Jesus vai dizer o seguinte, existe uma célebre frase que é dita por um deles, ele diz, bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus. E Jesus aproveita essa frase para introduzir uma história. Volte com seus olhos para o texto sagrado no capítulo 16, e vai dizer assim, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um a um a se desculpar. E o primeiro lhe disse, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vê-la, me desculpe. O outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de boi, eu estou indo experimentá-las, me perdoe. E o outro ainda disse, eu acabo de me casar, me perdoe. Meus irmãos, dentro dessa realidade eu queria lhe explicar qual é a realidade do texto e quem é esses primeiros convidados. Se você observar o plano salvífico do Senhor, você vai perceber que de modo especial, Deus olhou para Israel na fundação do mundo. Naquele momento, Deus separa o povo de Israel dentre todas as nações. Interessante é que Paulo vai falar isso no capítulo 3. Ele vai dizer, que vantagem há de ser judeu? E ele vai dizer, porque a vocês foram confiados aos oráculos de Deus. Deus, de modo especial, Deus não escolheu a nação mais forte, Deus não escolheu a nação mais rica, Deus não escolheu a nação que mais era elegante aos olhos humanos. Deus escolhe um povo pobre, humilde, pequeno, para começar o seu plano aqui na terra. Às vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor. Às vezes nós não entendemos os desígnios do Senhor, mas quem somos nós para questionar? Deus tem seus caminhos. Ele escolhe o povo de Israel e que por muitos séculos foi alvo do convite do Senhor. Se você lançar seus olhos sobre o Antigo Testamento, você vai perceber que diversas vezes Deus insistia com Israel. E qual era o ciclo vicioso que a nação de Israel tinha? Deus escolhe Israel como um povo santo, separado e imaculado dentre as nações. Israel cai em idolatria, se afasta do Senhor. Deus prova Israel, manda exílios, manda provações. Israel se arrepende, volta para casa e começa tudo de novo. Cai em idolatria, se afasta do Senhor, sofre com exílios, se arrepende e fica todo nesse ciclo. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: Jesus está diante de fariseus, e os fariseus não aceitam de modo algum que a palavra, que o próprio Deus, que o Senhor encarnado, que Jesus estivesse conversando com povos que não eram eles. Jesus está sentado à mesa com publicanos. Jesus está sentado à mesa com pessoas que, segundo a visão dos fariseus, eram estranhas à aliança. E isso era uma aberração para eles. Mas Jesus, quando conta essa parábola, é exatamente tentando trazer a ideia. Ele diz o seguinte: existia um grande banquete e haviam os primeiros convidados. E esses primeiros convidados rejeitaram ao Senhor. Se você lançar seus olhos sobre o livro de Amós, você vai perceber que Amós vai narrar uma situação dizendo:
Eu lancei peste sobre vocês, eu fiz suas plantações secarem, mas vocês não se converteram. Eu matei um a um seus gados, mas seu coração não se converteu a mim. Eu fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não, mas seu coração não se converteu a mim. Eu enviei a peste sobre vocês, mas sobre os seus inimigos não, mas seu coração não se converteram a mim. E é lá em Amós capítulo 4 que nós vamos encontrar um texto que é muito conhecido por nós, onde Deus vai dizer assim: então Israel, prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Desde o Antigo Testamento nós percebemos o anúncio de juízo sobre o povo de Israel, porque de modo especial eles foram os primeiros a receber o convite do Senhor. Deus durante muitos anos insistiu ao povo de Israel, e era isso que os fariseus não conseguiam entender. Deus convidou Israel primeiro, Deus anunciou a ele primeiro. Tanto é que a missão instaurada em Cristo Jesus começa dentro desse povo. Eles não têm desculpa de não ouvir esta mensagem. Mas perceba que são dadas muitas justificativas. Eu queria que você voltasse seus olhos novamente. Nós vamos ler a partir agora do versículo 18. E eles vão dizer o seguinte: mas eles começaram um a um a se desculpar. E eu queria pensar com os irmãos, perceba que essas desculpas, e essa é a ideia do texto, é deixar claro que essas desculpas não são justificáveis. Talvez se você olhar, pelo menos o tema das desculpas, você diga, um está se casando, é importante. O outro comprou um terreno, o outro comprou bois. Mas eu queria mostrar aos irmãos, perceba, a primeira desculpa: eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vê-la. Meus irmãos, quem é que compra um terreno sem observar? Quem é que por acaso vai comprar um terreno às cegas? Quem é que por acaso você teria essa coragem de alguém chegar até você com o preço que os terrenos estão hoje, e você comprar um terreno sem saber se ele tem um declive, sem saber como é que está a situação do solo, sem saber a localização onde ele é? Alguém compra um terreno sem saber onde ele está? De modo algum. Segundo, ele disse que comprou bois, comprou junta de bois e preferia experimentá-los. Por acaso algum fazendeiro, algum agricultor vai comprar animais sem saber como está a situação? Quem vai comprar bois às cegas sem antes saber da procedência, da qualidade dos animais? Segundo, a terceira desculpa, essa desculpa é tão transparente quanto as demais. O casamento certamente envolve algumas obrigações, mas não cancela o reino. E aqui eu queria trazer uma primeira aplicação, como uma nota de rodapé ao seu coração. Não existe desculpas para a obra. E eu queria perguntar a você, o que é que você tem colocado como empecilho? Será que você tem colocado os seus projetos pessoais? Será que você tem colocado o seu casamento como um impedimento de você se envolver com o reino? Será que você tem colocado prioridade, sua vida acadêmica, seu trabalho? Isso é muito comum diante dos jovens, principalmente. Eu trabalho com jovens, faço parte da nossa denominação da direção dos adolescentes, e é muito comum eu conversar com eles e convidar para o trabalho missionário e dizer, mas Douglas, eu preciso primeiro me formar. Douglas, eu preciso primeiro me casar, eu vou ter meus filhos, e mais para frente eu trabalho com missões, mais para frente eu me envolvo com a obra. Mas sejamos sinceros, meus irmãos, você é jovem, você tem que se formar, depois você entra na vida adulta, você tem que trabalhar para sustentar um casamento. Você entrou na vida adulta, agora você tem filhos. Você tem filhos, agora você tem que trabalhar mais para sustentar a casa. Seus filhos vão crescer, agora você vai ter que trabalhar mais ainda para pagar colégio, ajudar na vida futura. Quando você menos espera, sua vida passou e você não se envolveu com o reino como você devia. E o que é que você tem colocado como desculpa diante do Senhor? Se passar essa conferência, você dizer que é a voz, você vestir essa camisa e dizer, eu sou a voz, nós somos a voz, mas a toda vez que surgir a oportunidade de anunciar a mensagem, você colocar empecilhos, você colocar desculpas, meu irmão, de nada vale a sua afirmação da boca para fora. A ideia do texto é dizer o seguinte, é apresentar que essas desculpas não tinham validade
são desculpas, não são motivos realmente plausíveis para não aceitar o convite do banquete. Então essa era a realidade dos primeiros convidados. Eles não negaram um convite qualquer. Eles não perderam uma janta na casa do irmão. Eles não perderam de comer um cuscuz com bode, uma buchada. Eles não estavam perdendo apenas um jantar, que a gente gosta, né, de ir para a casa do irmão comer. Eles não estavam negando um convite simples. Eles estavam negando o próprio Deus. E essa é a nossa realidade. Quando você põe desculpas para fazer, quando você diz que não pode, quando você põe empecilhos, e Deus sabe do seu coração, você não está dando não ao diretor do departamento de missões, você não está dando não à pastora Marbene, ao pastor da igreja, você está dando não ao próprio Deus, porque é uma ordem dele nós anunciarmos. Mas eu queria seguir com o texto e apresentá-los agora, os convidados, os segundos convidados, os convidados resgatados pelo rei. Eu queria que você voltasse seus olhos para o versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa se irou e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para os becos e para as vielas, e traga os pobres e os aleijados, os cegos e os mancos. Meus irmãos, os convidados resgatados é nosso ponto 2. E perceba, às vezes nós lançamos o olhar sobre esse texto e nós corremos o perigo de achar que o texto tem apenas um cunho social. Esse texto está falando sobre o resgate de oprimidos, sobre a gente ajudar o mais pobre, que Deus olhou para a classe mais pobre. É verdade, como igreja, a ação social ela é inclusa na missão. Nós temos que transformar a realidade do bairro que nós estamos, da localidade que nós estamos. Mas a verdade que esse texto traz é muito mais profunda do que somente um aspecto social. Eles representam os marginalizados, os esquecidos pela sociedade, daqueles que não têm valor nenhum, aqueles que não têm merecimento. Pense na pessoa mais miserável da sociedade. É a ideia do texto. Parece haver pouca dúvida que a gente tem uma referência direta a nós. Deixa eu dizer uma verdade, e para você entender a sua missão, para você entender a sua responsabilidade enquanto igreja, isso não pode sair do seu coração. Deus primeiramente escolheu o povo de Israel, insistiu naquele povo, mas agora Jesus faz um segundo convite. A elite religiosa recusou o Senhor, mas ele ordena que fosse buscar os mais miseráveis. O rei disse assim: vai buscar os mais desvalorizados da sociedade, aqueles que ninguém dá valor, os mais pobres, os mancos, os aleijados. E meus irmãos, os mancos, os aleijados, os pobres, os marginalizados, éramos eu e você. Diante da nossa realidade, éramos eu e você, os pobres, os marginalizados, os estranhos à aliança da graça, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas Deus deu uma ordem: vá buscar os pobres, vá buscar os marginalizados, vá buscar aqueles que a sociedade não dá valor. E a gente está aqui hoje. Espiritualmente falando, você era pobre. Espiritualmente falando, você era um marginalizado. Espiritualmente falando, você era um aleijado. Espiritualmente falando, você era um excluído. Mas Deus, na cruz do Calvário, enviou seu próprio Filho, que sangrou até as 3 horas da tarde, para que você, um aleijado, para que você que era manco, agora seja filho de Deus. Você não tinha parte do povo de Deus, meu irmão. É impossível você entender a missão, é impossível você entender a sua responsabilidade, sem que antes você entenda a sua antiga realidade. Antes que você pense que você é o herói da história, antes que você pense que você é o grande protagonista, lembre-se, você era um esquecido. Você era pobre espiritualmente.
havia uma cegueira moral na sua vida, havia uma paralisia diante do pecado. Eu queria que você fechasse seus olhos e lembrasse de onde Deus lhe tirou. Eu queria que você fechasse seus olhos e você se lembrasse como era a sua vida antes de Cristo. Como era a sua vida antes que a cruz de Cristo lhe alcançasse. E pior, onde é que você estaria se Deus não tivesse lhe alcançado? Se você não tivesse ouvido essa mensagem, onde é que você estaria caminhando hoje? Será que você estaria aqui nessa igreja? Ou estaria num bar? Ou estaria num parque do povo? Ou estaria numa festa, num forró, em alguma festa mundana, bêbado, drogado? Será que você estaria vivo aqui hoje? Os aleijados, os mancos, aqueles que não faziam parte da festa, aqueles que eram os estranhos, é você que está sentado aqui hoje. E mesmo assim, e mesmo você sendo tão pecador, e mesmo você sendo tão miserável, Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 2, e ele vai dizer o seguinte: nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo a nossos próprios desejos da carne. Nós não fazíamos parte da aliança, você não era convidado da festa, você não fazia parte do povo de Deus, você era um miserável, você era um pecador. Mas na cruz, lá naquela cruz, sua história foi transformada. E antes você era estranho, agora você é concidadão dos céus. Antes você era morto, agora você tem vida em Cristo Jesus. Antes você era um perdido, agora você tem direção. Você caminha rumo a Canaã celestial. Você não é mais um esquecido, você agora é convidado do próprio Deus. Você agora é concidadão dos céus, sociedade exclusiva de Deus, povo eleito, nação santa. Você agora é filho. Mas eu queria lhe lembrar que antes você não era ninguém. Mas Deus naquela cruz morreu por você. A graça de Deus nos alcançou, meus irmãos. Não fomos convidados por mérito. Você não foi convidado porque você era muito importante e não podia faltar na festa. Mas por pura graça. Por pura graça, Deus lhe trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto é lhe mostrar o seguinte: ei, você não fazia parte da festa não, viu? Você não estava convidado para comer no banquete não. Mas Deus foi lá lhe buscar onde você estava perdido. Deus lhe viu onde ninguém viu. E agora você faz parte do grande banquete do Senhor. Mas aqui eu queria agora entrar na aplicação missional na nossa vida. O banquete está completo? A casa está cheia? É bom, meus irmãos, fazer parte do banquete do Senhor? É bom fazer parte do reino de Deus? Você está feliz em ser salvo por Cristo Jesus? Cristo mudou sua vida. Você agora tem felicidade, você agora é alegre, você agora participa do banquete com graça. Mas deixa eu lhe trazer uma verdade, isso não pode sair do seu coração. Ainda há lugar na mesa. Ainda há espaço na casa. Ainda há cadeira vazia do seu lado. Essa igreja ainda cabe mais gente. Esse bairro ainda tem gente para ser salva. Existe lugar para você falar do evangelho. Não se acomode não. A casa ainda não está cheia. E esse é o nosso terceiro ponto. Existem convidados ainda que não foram alcançados. E adivinha quem é que vai convidar agora? Lembra do aleijado? Lembra do manco? Lembra do esquecido? Agora você é convidado. E não só convidado, você é convidado a convidar outros. Veja o versículo 22 agora. Assim diz a palavra do Senhor: disse-lhe o servo após trazer os aleijados: o que o Senhor ordenou está feito. Mas existe uma frase que essa deve encher o seu coração: está feito. Você não precisa fazer mais nada.
Cristo já fez tudo na cruz. Cristo já fez tudo na cruz por você. Mas existe uma frase no final do versículo que acaba com o meu coração quando eu leio ela. E ela diz o seguinte: ainda há lugar. Ele diz o seguinte: está feito o que o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Mesmo depois de encher a casa, mesmo depois de trazer todo mundo que o Senhor havia mandado, aquele servo diz uma mensagem que essa não pode sair do coração da igreja: Senhor, ainda há lugar. Isso é uma realidade missionária, meus irmãos. Isso é uma realidade da igreja hoje. A mesa do Senhor tem cadeiras vazias ainda. A mesa do Senhor, a casa do Senhor, esta igreja não está completa. Deus conta com essa igreja para alcançar mais vidas. Deus conta com essa igreja para ocupar mais bancos. Deus conta com essa igreja para essa igreja ficar lotada de pessoas, até que se precise fazer um templo maior. Deus conta com você. Nós somos a voz. Você é a voz. Então ainda há lugar, viu? Ainda há lugar para a gente usar essa voz. E isso é uma realidade que eu queria entrar agora, de um Deus que ama todos os povos, meus irmãos. O convite agora não é somente a Israel. O convite agora é a igreja do Nazareno. O convite agora é a Marbene, é a Douglas, é a nós que somos de Campina Grande, é a Paraíba. O convite do Senhor agora não está somente em Israel. O convite do Senhor está no Brasil, está na África, está na Oceania, está no sertão que carece do Senhor, está no Amazonas, que somente no Rio Purus existem 1.100 comunidades ribeirinhas, da qual nem 10% tem uma igreja. O convite do Senhor não é somente agora a Israel, mas é também ao mais de 6.000 assentamentos sertanejos que nós temos e que não tem igreja. O convite do Senhor também é para a nossa comunidade de surdos. Hoje, somente no Brasil, existem 9 milhões de surdos. E a pergunta que eu faço a você é: quem é a voz? Quem é a voz que vai pregar em Libras? Quem é a voz que vai anunciar aos surdos deste país? Quem é a voz que vai trabalhar na tradução da Bíblia nas línguas nativas do Amazonas? Quem é a voz? Quem é a voz que vai pregar para os mais de 6.000 assentamentos sertanejos que não tem igreja? Talvez você ache que, Douglas, na Paraíba já tem igreja demais. Engano seu. Eu já evangelizei lugares na Paraíba, Serra do Catolé, próximo a Buqueirão de Gurien, de pessoas que nunca tinham comido carne na vida. Eu cheguei a entregar frango a crianças que nunca tinham experimentado carne e que não sabiam quem era Jesus. Sabe quanto tempo a Serra de Catolé fica de Campina Grande? 40 minutos. A 40 minutos de onde você está sentado, existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E você acha que já está tudo alcançado, já está feito, e você se senta na cadeira, você se acomoda, você não se envolve, você não se dedica, você não se dispõe. É uma responsabilidade sua agora. É vergonhoso o que nós temos feito enquanto igreja. E a casa não está cheia. Veja, o versículo 23 vai dizer: vá pelos caminhos, vá pelos valados, obrigue-os a entrar. A ideia de obrigar, meus irmãos, no texto, não é de você trazer alguém arrastando para dentro da igreja, não. Mas é o seguinte: insista. Vá lá, faça o convite, mas insista para que eles aceitem. Pregue com vontade. Mas, Douglas, eu já preguei. Eu já falei da mensagem de Cristo no meu trabalho. Fale de novo. Eu já preguei sobre Cristo na minha escola. Pregue novamente. Eu já falei de Cristo para o meu vizinho. Fale novamente. Obrigue-os, force-os, insista-os. Pregue com vontade. Não é a ideia de você pegar o seu vizinho à força e arrastar para dentro da igreja, mas é a ideia de ser insistente naquilo que você prega. Deus conta com a igreja, meus irmãos. É nossa missão, é nosso dever. Nós somos a voz.
Olhe para João Batista no texto que vocês escolheram. João Batista não queria glória para ele. João Batista não queria outorgar para ele o título de Messias. Ele apenas disse que a missão dele é apontar. Seja essa a sua missão enquanto igreja, aponte para Cristo. Seja a voz no deserto, seja a voz na Malvinas, seja a voz em Campina Grande, seja a voz do Senhor na Paraíba, seja a voz do Senhor no Brasil, seja a voz do Senhor onde Ele lhe levar. Disponha-se na mão do Senhor, porque ainda há lugar. Enquanto houver lugar, meus irmãos, é seu dever. É seu dever pregar. É seu dever sair dessas quatro paredes. Sempre que você olhar para o lado do seu banco, quando você sentar na igreja, num culto que estiver mais vazio, e você sentar do banco que não tem ninguém ao seu lado, pare e pense. E lembre-se dessa frase: Deus ainda há lugar na tua casa. Deus ainda há espaço no reino. Deus ainda há lugares onde eu posso pregar. Eu posso andar mais uma milha. Eu posso falar mais uma vez. Eu posso colocar uma pessoa nessa cadeira. Eu posso convidar para o culto mais uma vez. Eu posso me dispor ao departamento de missões para anunciar o evangelho. Ainda há lugar na igreja. Eu queria trazer uma alegoria. O Congresso de Lausanne é uma reunião que acontece desde a década de 70. Começou com John Stott. E a ideia era tratar sobre a evangelização global, sobre exatamente a expansão do reino aos quatro cantos dessa terra. E anualmente eles fazem esse Congresso de Lausanne e reúnem os líderes de missões de todas as igrejas do mundo para debater, para contar as dificuldades, para incentivar. E no último Congresso de Lausanne do ano passado, que foi em Seul, na Coreia, após o fim do congresso, quando todos já haviam debatido, quando tudo já havia sido apresentado, aqueles líderes de missões foram convidados para um grande banquete. E o diretor do congresso disse: vocês vão agora participar de uma grande ceia. Eu queria convidar vocês a sentar nessa mesa extensa. E existia uma mesa que atravessava de um canto ao outro do auditório que eles estavam. E eles começaram a se assentar, e foi todo aquele movimento que a gente sabe. Foram se assentando um a um e começaram a se servir. E foi servido pão e vinho. Eles iam comer apenas pão e vinho. E serviram um a um naquela mesa. E quando começaram a experimentar da comida, foi se passando o tempo, a conversa foi ficando boa, gostosa entre eles. O diretor daquele congresso então se põe na frente daquele grande banquete e ele faz uma pergunta. Antes que nós continuemos a comer, ele fez a mesma pergunta que nós fazemos na Santa Ceia. Ele olhou para aquele banquete que ficou em silêncio, levantou a mão e disse: à minha direita que não recebeu o pão e o vinho? Ou há alguém à minha esquerda que não recebeu o pão e vinho? E ficou o silêncio. O silêncio tomou conta do auditório. Mas pouco a pouco, naquele silêncio, rompe-se o silêncio e fica de pé uma primeira mulher. E ela diz o seguinte: olá, deixa eu me apresentar, eu sou indiana, eu sou da etnia Brahman, e menos de 2% do meu povo é alcançado pelo evangelho. Nós ainda não recebemos o pão e o vinho. Após aquela mulher, se levanta outro homem e diz: eu sou do Cazaquistão, e menos de 0,01% do meu povo foi alcançado pelo evangelho. Muitos de nós não recebemos pão e vinho. Outra jovem, após aquele homem, fica de pé e diz: eu represento todos os países da janela 10x40, que vai do norte da África até o leste da Ásia, e concentra a maioria dos povos perseguidos, povos dispersos, e 97% da população não alcançada do mundo está nessa janela. A maioria de nós não recebeu pão e vinho. Eu queria trazer a seguinte aplicação ao seu coração. Meu irmão, depois que eu ouvir essa história, sempre que eu vou ceiar,
Eu olho para o pão e para o vinho que está na minha mão, e eu não consigo não pensar, Deus, há muitas pessoas que não receberam pão e vinho. Deus, há muitas pessoas que não provaram do teu corpo ainda. Deus, há muitas pessoas que ainda não ouviram o teu evangelho e não participam do teu banquete. Deus, há muitos ribeirinhos, Deus, que estão ali necessitando ouvir a tua mensagem. Deus, há muita gente no sertão que precisa ouvir de ti. Deus, há muita gente no meu bairro que ainda não recebeu deste pão e deste vinho. Deus, ainda há lugar. E Deus, eu sou a voz. Eu queria que você individualizasse essa responsabilidade. Eu queria que você não pensasse que a igreja do Nazareno é a voz. Eu queria que você passasse por esses átrios, atravessasse essa porta com uma certeza e dissesse o seguinte: eu sou a voz. Eu sou a voz que vai pregar onde há lugar. Individualiza a responsabilidade. Não bota a responsabilidade em quem está do seu lado, não. Não bota a responsabilidade no pastor, não. Porque você também foi salvo. Você também foi separado. Você também foi tirado do lamaçal do pecado. Eu sou a voz. Saia com essa certeza. Saia com essa convicção. Bata no peito e diga: eu sou a voz que vai pregar nos lugares onde a mensagem necessita chegar. Tenha certeza, meu irmão, Deus quer lhe levar. Deus só quer um coração disposto. Deus só quer alguém que esteja entregue às suas mãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do que eu pude experimentar ali na África. Eu vou pedir para o irmão colocar no slide. Mas, meus irmãos, durante muito tempo, eu ouvi a voz do Senhor chamando no meu coração. E eu quero contar essa história porque talvez, não sei se alguém aqui talvez sinta isso. Durante muito tempo, Marbene, desde os meus 15, 16 anos, em alguns trabalhos missionários, ao qual eu realizava no sertão do Nordeste, eu senti o desejo de me dedicar a missões, de me dedicar ao reino, de ter uma vida gasta para o Senhor. Mas eu me prendia muito aos meus desejos de ser um engenheiro civil. Eu sou estudante de engenharia civil também. Eu me prendia ao desejo talvez de ter uma formação, talvez de ser alguém, de ter uma boa casa, de ter um bom carro. Isso não é errado, meus irmãos. Mas durante muito tempo, eu dizia: não, eu não vou. Não, eu não vou participar dos projetos missionários. Eu não vou me envolver com missões agora porque eu preciso me formar, eu preciso casar, eu preciso construir minha casa, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter minha vida financeira. Até que o momento Deus me encontrou, meus irmãos. Até que um momento eu consegui entrar na universidade. Deus me abençoou, fui aprovado em primeiro lugar na UFCG para engenharia civil por ampla concorrência. Eu que sempre fui estudante de escola estadual, meus pais só têm apenas o ensino fundamental. Eu lembro que foi a alegria da minha família. Meu pai queria raspar minha cabeça, porque por parte de mãe eu era o primeiro neto a conseguir entrar na universidade. E ainda mais aprovado numa federal em primeiro lugar. E aquilo foi a alegria da minha casa. E eu tinha uma certeza no meu coração, eu dizia: eu vou ser feliz agora. Eu realizei o meu maior sonho. Eu vou me tornar um engenheiro. E eu entrei na universidade. E eu tive algumas frustrações. Eu não sentia paz no meu coração. Até que um dia, no congresso de jovens da minha igreja, eu chorava após uma pregação de Jamerson. E eu lembro que eu saí decidido daquele congresso, que acima de tudo eu queria ser um servo do Senhor. Não importasse se eu não tivesse a casa dos meus sonhos, se eu não tivesse o carro que eu tanto sonhei, se eu não tivesse talvez a melhor condição financeira, mas eu queria me dedicar ao reino.
E a alegria que eu procurei na universidade, a alegria que eu procurava na minha formação, a alegria que eu achei que eu ia encontrar nas portas de um curso acadêmico, eu encontrei no reino. A alegria que eu achava que eu ia ter em ser um engenheiro civil, eu encontrei servindo ao Senhor. E Deus tem movido nosso coração e é uma coisa que a gente fala: leve o Senhor para onde Ele nos desejar. Porque eu sei que quem me sustenta não é meu conhecimento. O que me mantém de pé não é o meu conhecimento teológico, não é minha capacidade financeira. O que mantém de pé é o Criador dos céus e da terra. No mesmo congresso que eu tomei a decisão de realmente me dedicar, eu participei de vários projetos missionários. Passei 30 dias em Teixeira, passei mais de 20 dias em Osasco. E meus irmãos, nunca foi meu sonho ir para a África não, viu? Eu sei que existe esse desejo, esse glamour missionário pelo continente africano, às vezes, que a gente tem. Mas eu confesso, meus irmãos, desde que eu me envolvi com missões, a África nunca teve nos meus planos. Até eu tinha um certo preconceito. Eu dizia: todo mundo quer ir para a África? Todo mundo quer ir para a África. Mas Deus me quebrantou de uma maneira que, quando eu estava em Osasco, eu recebi esse desafio por parte do diretor de missões da nossa denominação. Ele disse: Douglas, eu preciso de você na África. Nós temos um trabalho lá há 5 anos, eu queria levar você para a gente realizar um trabalho naquele país. E eu temi. Mas nesse mesmo congresso, depois que eu saí dali, eu fiz minha inscrição para aquele projeto e fui aprovado. Dentro de 48 pessoas, fomos selecionados 15 missionários de todo o Brasil. E Deus me deu a graça de eu estar dentre esses 15 missionários. E na foto que os irmãos estão vendo no Data Show, está a nossa equipe de 15 pessoas. A gente tinha dentista, fisioterapeuta, pedagogo. A África, meus irmãos, impõe um desafio que é o seguinte: não existe liberdade para o anúncio do Evangelho. Você não pode chegar em qualquer portão e bater e anunciar a mensagem como você quer. As estratégias evangelísticas são outras. E minha oração é que Deus abra e coloque no coração dessa igreja estratégias. Que Deus dê direção ao presidente de missões, ao pastor. Existem muitas formas, meus irmãos, da gente anunciar o Evangelho. Quando eu falo muitas formas, de você abrir portas. Existem muitas maneiras de você chegar até uma pessoa. Existem muitos caminhos que você pode traçar até o anúncio da mensagem. O meu desejo é que Deus ilumine o coração dessa igreja e dê estratégias para que essa igreja seja um instrumento poderoso na mão do Senhor para impactar o local em que ela está inserido. Mas lá na África, pode passar, meu irmão. Eu estava em Guiné-Bissau, oficialmente República de Guiné-Bissau, país da África Ocidental, costeiro daquele país, e é um país do tamanho mais ou menos do Rio Grande do Norte, meus irmãos. Aproximadamente do Rio Grande do Norte, 2 milhões de pessoas, segundo o censo de 2009. Veja a realidade religiosa do país: 46% é islâmico, 30% crenças tradicionais africanas, que nós chamamos de animismo. E não tem nada a ver com religiões de matriz africana, que nós chamamos aqui no Brasil. As verdadeiras religiões de matriz africana são bem diferentes do que a gente imagina. 18% é cristão, e aqui um adendo: deste 18% que o censo diz que é cristão, existem algumas ramificações do Islã que eles se identificam como os cristãos, porque eles dão uma maior valia às palavras de Cristo, mas não é o cristianismo verdadeiro. O verdadeiro cristianismo, que é o que nós anunciamos, nós temos em Guiné-Bissau denominações como Congregacional, Assembleia, nós temos a Igreja de Belém, nós temos congregações cristãs verdadeiras lá há mais de 20 anos, presbiterianos nós temos lá também, estão dentro desses 4%. Na verdade, o grupo evangélico estima que menos de 2% da população é evangélica. Para você ter uma noção, o censo brasileiro estima que mais de 80% da nossa população é cristã, contando católicos. Pode passar. E essa é uma das dificuldades que nos era imposta. Aqui nós temos a igreja de Belém, a primeira igreja de Guiné-Bissau. Meus irmãos, para mim foi uma das maiores experiências. Eu cheguei, viagem longa, meus irmãos.
Tive um desafio financeiro enorme, foi praticamente 20 mil reais de investimento. Passei 1 ano e meio juntando isso. Sou filho de pai simples, mas eu pude experimentar de milagres do Senhor. De eu dormir, eu deitar minha cabeça no travesseiro e eu precisar de 3 mil reais. E era o seguinte, ou eu tinha esses 3 mil reais no outro dia, pastor, ou eu perdi a passagem e não viajava mais. Porque a passagem era em grupo. Era uma passagem para os 15. E eu dormi na sexta-feira. Eu não tinha 3 mil reais, Marbene. E isso já tinha passado 1 ano, de eu juntando dinheiro, já tinha tirado visto. Eu já tinha tomado vacina, eu tenho um pavor de agulha. Tomei mais de 18 vacinas. Eu tinha passado por tanta luta e eu dormi naquela noite. Eu disse, Deus, o Senhor me trouxe até aqui para eu não chegar até naquele país. Eu não tenho como arrumar 3 mil reais até meio-dia do dia seguinte. E eu deitei. E eu sou surpreendido no dia seguinte com uma irmã da minha igreja, que ela estava afastada pelo INSS do trabalho. E ela bateu lá em casa e disse, Douglas, eu queria conversar contigo. Eu fiz um propósito com o Senhor e toda a mensalidade que eu estou recebendo no INSS, eu tenho juntado, e se sair minha aposentadoria, eu vou lhe dar o dinheiro todinho. Mas eu fiquei muito triste essa manhã porque saiu o resultado da minha aposentadoria e ela foi negada. Eu tinha feito um propósito que se minha aposentadoria fosse aprovada, eu lhe dava o dinheiro que eu estava juntando. Mas hoje eu recebi a notícia que minha aposentadoria foi negada. Mas Deus colocou no meu coração. E eu estou lhe dando aqui todo o dinheiro que eu juntei. Quando eu tenho aquele dinheiro, meus irmãos, tinha 3.100 reais. Porque para o nosso Deus não existe impedimento. Para o nosso Deus não existe barreiras. E eu cheguei até aquele país. Nós passamos 1 mês naquele local. Pode passar, meus irmãos, eu quero passar para partir. Aqui nós estamos viajando no carro. Após chegar na capital, eu passei 7 horas dentro de um carro. É um Fiorino com um banco de ferro. Não existe calçamento, não existe asfalto. A gente levou 7 horas para percorrer menos de 250 quilômetros. Uma viagem intensa. A gente viajava, passava meia hora, a gente tinha que parar por causa que a poeira não deixava a gente observar nada. Então era essa luta. A gente caminhava meia hora, parava. Pode passar, meu irmão. Até que chegamos em Buba. Meu irmão, olha a igreja, Congregacional de Buba. Eu sei que eu sou chorão, meus irmãos, eu não consigo olhar para a minha realidade. Eu não consigo olhar para a minha igreja, que às vezes eu reclamo que o banco é duro, que às vezes eu reclamo que a minha igreja está quente, que às vezes eu reclamo que o som está muito alto, que às vezes eu reclamo que não tem espaço para eu sentar. Essa é a igreja de Buba, meus irmãos. 3 blocos de concreto. Essas madeiras são achadas pelo caminho. Metalon encomendado do Brasil para chegar até lá, que está todo enferrujado já, todo furado. Se tiver chuva não tem culto. E o culto é feito de dia, porque lá não existe energia. Lá não existe energia, e se não for de dia não tem culto. E o que é que você tem reclamado da sua igreja? E todo domingo de manhã, mais de 80 guineenses se reúnem ali para cantar. Meus irmãos, se um dia você puder ter uma experiência transcultural, é incrível você perceber que outro povo louva ao Senhor. Quando eu entrei nessa igreja, e mesmo sem entender nada do que aquele povo cantava, eu sabia que ele estava louvando o mesmo Deus que eu. Meu coração se alegrava de uma forma tão grande. Eu chorava tanto, que parecia até que eu entendi o que eles cantavam. E Deus me deu a graça de passar muito tempo com esses jovens. Pode passar. Aqui está a gente no culto de manhã de Santa Ceia. Não tem espaço para sentar. Mais de 50 crianças com a gente. Pode passar. A gente está... Esse é um dos desafios da gente, meus irmãos. Eu não comia peixe. Nada que vinha do mal eu comia. Nossa primeira refeição foi a raia. Isso aqui, meus irmãos, isso é apenas uma palha forrada no chão. Eles forraram a palha, colheram... Eu cheguei nas arraias, a raia estava azul já. Eu falei, meu Deus... E é isso, não tem frango. Foi arraia e arroz. A gente assou, eu comi, ou era isso ou era morrer de fome.
E a gente comeu, aqui a gente está visitando, meus irmãos. Tio Afonso era feiticeiro da cidade. Hoje ele é salvo em Cristo Jesus da igreja. E é muito importante quando um senhor se converte. Lá não existe autoridade na cidade. A autoridade é definida pelos seus cabelos brancos. Quanto mais cabelo branco você tem, mais autoridade você tem na cidade. Então, quando um homem desse se converte, um senhor se converte, é uma festa na igreja, porque é a autoridade da cidade. E quando o homem se converte, toda a sua família vem. Então, há alegria para a igreja quando um homem se converte. Pode passar. Mas aqui eu estou com tio Viriato. Tio Viriato, ele é o maior feiticeiro da região sul do país lá de Guiné-Bissau. Da região sul, qualquer trabalho de feitiçaria, quem faz é esse homem. E eu confesso aos irmãos, desde aqui do Brasil, eu ouvia falar dele, porque o terreiro dele é de frente à igreja. A igreja fica de frente e de frente ao terreiro. E é um terreiro imenso. Meus irmãos, feitiçaria lá na África não é brincadeira, viu? Feitiçaria, uma frase da missionária que está lá há mais de 5 anos, de quem convive todo dia sozinho com seu esposo, disse: Douglas, a sensação aqui é que o inferno é mais perto. A sensação é que o inferno está mais próximo da gente, porque feitiçaria lá é muito forte. E eu ouvia falar de tio Viriato, e eu confesso, meus irmãos, no meu coração aqui no Brasil dizia: Deus, bota outra pessoa para falar com esse homem. Tem 2 milhões de pessoas lá em Guiné-Bissau, não precisa ser eu não para falar com o tio Viriato, não. Eu sei que ele está de frente à igreja, mas tem um pastor, tem um diretor de missões, tinha o Idafa, que era natural de lá, mestre em teologia. Bota esse povo para falar com o feiticeiro. É o do meio, o que está de máscara. E quando a gente chegou lá, tio Viriato achou meu nome engraçado. E ele começou a repetir meu nome sem parar. E era Douglas, pronto, decorou meu nome. Eu falei, tem 15 pessoas, tio Viriato, você decorou o meu. Resultado, já era o diretor de missão de Falei, Douglas, então é você que fica com o tio Viriato, viu? E evangelismo lá, né, irmão, não é chegar e eu vou abrir a Bíblia não, viu? Todo dia eu chegava lá na casa do tio Viriato, sentava na varanda com ele, olhava os pés de galinha que estava pendurado, olhava os porcos que estavam esperando ali no chiqueiro, e ia conversando. Como é que funciona aqui? Como é que o senhor faz? Eu passei uma semana conversando com o tio Viriato e eu não falei de Jesus em nenhum momento. Até que ele me perguntou, Douglas, o que é que tu veio fazer aqui? E eu pude falar de Jesus para esse homem. E tio Viriato, que é o feiticeiro, ele foi para o culto da gente. Testemunho de tio Viriato. A igreja comprou um terreno. Enquanto a gente estava numa ilha evangelizando, o juiz da cidade, ele é muçulmano. E ele moveu os trâmites para tomar o terreno da igreja, porque ele sabia que a gente estava fora. E era a gente fora, e eles chegaram junto com a polícia para interditar o local. Eu falo, meu irmão, é gente normal, lá não tem arma, não tem nada. Polícia é que eles chamam de polícia só. Eles estão vestidos normal como aqui. E eles iam tomar o terreno. Mas tio Viriato, que é o maior feiticeiro da região sul, ele pegou sua cadeirinha, colocou no meio do terreno, e por ele ser uma das autoridades da cidade, ele disse, esse povo e o Deus dele só tem feito bem a gente. Vocês não vão mexer nesse terreno. O feiticeiro da cidade é quem estava defendendo a igreja naquele país. E eu não tenho a menor dúvida que um dia Deus alcançará o coração de tio Viriato. Ore por esse Senhor. Ore. Eu dormia numa varanda, meus irmãos. Uma varanda de 3 tijolos, a gente dormia, os homens dormiam lá, para as mulheres dormiam dentro da casa. A varanda terminava no terreiro dele. Toda sexta-feira de noite. Esse homem, ele às vezes não tinha o que comer. Mas toda sexta-feira de noite chegava um caminhão de porco. E a gente não conseguia dormir na sexta-feira. Porque ele matava um caminhão de porcos para sacrifício. Esse povo não tem o que comer. E eles guardam os animais para oferecer em sacrifício ao invés de comer. É uma realidade muito distante da nossa. Pode passar. Mas eu queria concentrar meu testemunho para finalizar. Prometo que eu não vou tomar mais tempo dos irmãos, já passei da hora. Nesses 3 testemunhos. Aqui está
Rufner. Rufner também era animista. E eu trabalhei, meus irmãos, aqui. Eu sou engenheiro civil, ó, mas lá eu fui dentista. Era o que tinha para fazer. Eles não precisavam construir essa casa, estavam precisando de ajuda nos dentes. E eu tive uma aula de 2 dias ali e fui ajudar a fazer restauração. E no meio disso eu atendi Rufner e ele viu uma pulseira que estava no meu braço com um plano de salvação. E eu não posso falar de Jesus abertamente, a não ser que ele me pergunte. E ele perguntou: Douglas, o que é essa pulseira? Me deram de presente? Eu falei: mas você sabe o que é essa pulseira? Ele falou: não, me explique, eu quero saber o que é que significa. E eu expliquei o plano de salvação para Rufner em meia hora. E quando eu falei da salvação, ele perguntou: mas Douglas, o que é que eu preciso fazer então para ser salvo? E eu disse: a Bíblia diz que você só precisa confessar com sua boca. Ele disse: ah, pois eu quero. E depois de 15 dias, Rufner foi o primeiro convertido daquele projeto missionário em Guiné-Bissau. E ele está até hoje na igreja congregacional de Buba. Eu estava servindo como um dentista. E Deus abriu uma porta para a salvação de uma alma. Essas outras crianças são as crianças de uma tabanca, que é uma tribo chamada Bubatumbo. Essas crianças escovavam o dente com terra. A tabanca é uma casa mais ou menos do tamanho dessa igreja, não tem cômodos, eles dormem todos juntos. Comem todo no mesmo prato, escovam o dente, 30, 25 pessoas com a mesma escova. E a ideia deles é: a gente rega a árvore todo dia, então a areia da árvore é limpa. Eles pegam a areia da árvore, colocam na boca e escovam. O que a gente encontrou de tumor, o que a gente encontrou de feridas incuráveis. Uma das médicas que atendiam com a gente chegou pra gente e ela não conseguia mais seguir com o atendimento. Porque lá, quando você tem câncer e é diagnosticado, somente na capital tem hospital, e a gente estava a 7 horas de distância da capital. Quando eles diagnosticam câncer, eles mandam a pessoa voltar para casa, para morrer com os pais. Não existe tratamento para câncer. Assim que você é diagnosticado, você volta para casa para morrer na sua cama. E uma desse povo já tinha gastado tudo que tinha para ir na capital e voltou e chegou para aquela menina e disse: eu fiquei sabendo que vocês estão atendendo. E fiquei sabendo que vocês podem nos curar. O que é que eu preciso fazer? E quando aquela menina pegou o diagnóstico e percebeu que era um câncer, e percebeu que a gente não tinha remédio para dar a ela, percebeu que mesmo que a gente orasse, talvez aquela menina não fosse curada, ela caiu a chorar, porque sabia que aquela menina ia morrer na sua casa, definhando de um câncer. E você tem um hospital a 5 minutos de você. Você pode escolher qual é a especialidade médica que você quer ser atendido. Mas essas crianças, elas são islâmicas. A tribo é fechada. Elas são de uma etnia. Deus me deu essa graça de trabalhar com um povo não alcançado. Mas um povo não catalogado. Esse povo não entra na conta. Para a ONU, esse povo não existe. E eu passei 2 dias trabalhando com essas crianças. A gente atendeu 140 crianças. Eu chegava no final do último dia, eu não aguentava ficar em pé. Mas uma tristeza entrava no meu coração. Eles são da etnia biafada, não existe um cristão da etnia biafada. Eles são muçulmanos e eu passei 2 dias, mas eu não pude abrir a boca. Porque se eu abrisse a boca, eu era expulso dessa etnia. Se eu abrisse a boca, eu fechava as portas para os... Elas não... E eu não pude falar de Jesus. Eu vim para o Brasil, eu bato de porta em porta e eu falo de Jesus a quem eu quiser. Eu faço um culto na praça. Eu boto um som alto e falo de Jesus. Ali eu passei 2 dias e não pude abrir a boca. Pense, meus irmãos, nas suas oportunidades. Pense o quanto Deus tem sido grato com você. Mas o chefe daquela tribo, Deus concedeu aos missionários de eles adotar uma criança dessa tribo. E aquela criança se tornou o primeiro cristão
etnia não alcançada. E hoje o povo biafada, que antes era uma etnia não alcançada, agora é um povo que tem uma crente. E a gente voltou nessa tribo e a gente ouviu a seguinte frase, Marbene, do avô de Mariá, que foi adotada. Mariá foi adotada porque os pais delas foram mortos por um feitiço. A tribo rival foi um feitiço para os pais de Mariá, e os pais de Mariá morreram. E eles iam matar Mariá afogada, porque eles tinham a ideia de que a maldição dos pais passam para o filho. Os missionários acharam a oportunidade de intervirem e adotaram aquela criança que ia ser morta. E eles abandonaram a criança. E quando Mariá voltou, eles não queriam receber, porque ela tinha a maldição. Com muita luta, nós entramos e abençoamos aquele povo. E o avô de Mariá, que ia matar ela, disse a seguinte frase para a gente, sem a gente abrir a boca para falar de Jesus. Ele disse: vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem, porque o Deus que abençoou Mariá tem abençoado a nossa tribo. E aquele povo tem sido trabalhado pelo Senhor, antes não alcançado, agora um povo que tem um trabalho missionário toda semana. Eu quero partir para o final e mostrar aos irmãos, podem passar. Aqui eu brincando com eles, eles tiravam foto, pedia para a gente brincar com eles, pode passar. Mas eu finalizo meu testemunho apenas com essa história da ilha de Boiá. A ilha de Boiá significa a ilha onde habitam os demônios. Deixa eu dar um exemplo aos irmãos. Quando um adolescente completa 12 anos, não sei se alguém tem aqui na cidade, nós fazemos a cirurgia de fimose aqui no Brasil. A cirurgia de fimose, a circuncisão lá é um feitiço. 12 anos, as crianças são enviadas num bote para essa ilha. Eles dão uma pedra amolada. Essa criança tem que fazer a própria circuncisão, para que ela tenha paz dos demônios. O serviço que eles prestam, a quem eles adoram, não é um Deus, é realmente aos demônios, é aos irãs. Irãs, na língua deles, é demônio. A lógica deles é: eu presto sacrifício aos demônios para que eles me deixem em paz. Então essa criança, ela vai se autocircuncidar, e ela só é aceita de volta na família quando ela tiver feita a própria circuncisão, para que os demônios deixem ela em paz. E todos os sacrifícios são feitos nessa ilha. Mas eu atravessei um rio durante 15 minutos num bote, eu morrendo de medo que eu não sei nadar. Mas Deus me levou até aquela ilha, pode passar, meu irmão. Eu caminhei durante 15 minutos e aqui está uma criança. Essas crianças, a refeição lá é arroz, de domingo a dia santo, arroz e arroz. Uma vez no dia apenas. Mas as crianças não comem arroz, elas comem apenas a água. E ali estão as crianças comendo a água do arroz. E no fundo vocês estão vendo os cachorros, né? Aqueles cachorros são criação para eles comer. Eles comem os cachorros. E aqui é a casa, no meio da ilha, a gente passou meia hora para chegar nessa casa. E eu perguntava: minha gente, a gente está caminhando há meia hora em rio e mato. Onde é que eu estou indo? Eu não vi gente ainda. Depois de meia hora no meio dos matos, no meio de uma ilha, eu pude chegar, pode passar, na segunda igreja congregacional de Buba. Eu não consigo nem olhar para essa imagem, meus irmãos. Essa é a igreja. É isso aí. No meio de uma ilha, no continente africano, 7 horas de voo para Portugal, 5 horas de voo para a África, 7 horas de van para Buba, 15 minutos de barco, 20 minutos a pé, numa ilha, no centro de uma ilha, um terreno limpo. E Deus tem salvado pessoas no meio de uma ilha na África. Sabe onde é que esse povo senta para assistir o culto? De 2 horas? No chão. Sabe o que é que esse povo tem na cabeça? Sol quente enquanto assiste o culto. Esse povo não tem bebedouro para beber água. Esse povo não tem microfone. Esse aqui é o missionário da ilha, Misael. Foi salvo no EBD. Ele achou interessante o que os missionários falavam. Ele atravessava de bote, decorava os versículos e voltava para contar na ilha. Voltava de bote, decorava os versículos e contava para as crianças da ilha. Resultado: Misael abriu igreja. Pode passar, meu irmão. E está aqui a gente cultuando ao Senhor. Dê valor à sua igreja, meu irmão. Dê valor ao que você tem aqui. Você está sentado num banco. A gente estava sentado no chão.
Quando acaba o culto, você vai para uma pizzaria, você vai comer, você vai se alegrar. Esse povo vai esperar mais 24 horas para poder comer novamente. Esse povo bate palma o culto inteiro. Esse povo não pode ver qualquer música, para eles é o motivo da maior alegria do mundo. Eles dançam, eles batem palma, eles cantam alto. Às vezes o grupo do louvor pede para você ficar em pé, você fica sentado aí no culto. Mas esse povo canta com a maior alegria. A gente fez um culto de 2 horas. Depois a gente passou 1 hora, porque eles pediram para a gente ficar dançando com eles. É algo cultural deles. Escureceu, a gente não tem luz, não existe energia. A gente era com uma lanterna e esse povo cantando ao Senhor no escuro. Durante 1 hora, seguida, sem parar. Há muito canto ainda assim. Existe muito lugar que ainda é assim, tá certo, meu irmão? Existe muito lugar perto de você, inclusive, que é assim. Hoje eu estava lá perto do Meninão, a gente estava fazendo um evento. Quando a gente deu a volta por trás do Meninão, existia um monte de barraco. Casa montada com um resto de metalon. Mas é uma coisa que ninguém vê. Deixa eu fazer a última pergunta. Quem é a voz que vai pregar a esse povo? Diga assim, eu. Quem é a voz que vai anunciar o Evangelho? Sou eu. É a igreja do Nazareno. Deus conta com vocês, meus irmãos. Ainda há lugar na casa. Ainda há espaço na mesa. Até que a casa esteja cheia, vamos pregar esse Evangelho. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.